Ótimo dia, filhos de Deus. Hoje o nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, do autor Rick Renner, 17 de janeiro. Título: O que você deve fazer quando seus planos parecem ser impedidos? Versículo base está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 18. Por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Você já buscou algo que acreditava ser da vontade de Deus, mas obstáculos pareceram impedi-lo de fazer o que você pensava que devia ser feito? Nesse caso, não se sinta só, porque muitas pessoas estiveram nessa mesma posição. Até o apóstolo Paulo se sentia assim de tempos em tempos. Mas o que se deve fazer em momentos como esses? Hoje, quero que você observe especificamente a palavra impediu no versículo do dia. Ela vem da palavra grega egkopto, uma antiga palavra que era usada originalmente para descrever uma estrada tão deteriorada e destruída que era intransitável. Você já dirigiu por uma estrada com buracos demais para prosseguir viagem? O resultado foi que você precisou dar meia volta, retornar e encontrar outro caminho para chegar ao lugar para onde estava indo. Bem, essa é exatamente a imagem que a palavra egcópito nos retrata. Paulo a usa para descrever forças impeditivas que o impossibilitaram de ir até os Tessalonicenses. Não há dúvida de que isso significa que Paulo estava a caminho para vê-los. Não uma vez, ele diz, mas duas. Mas a jornada se tornou tão cheia de perigos e de solavancos inesperados que Paulo teve que dar meia volta, retornar e repensar sua estratégia sobre como ele ia chegar à igreja de Tessalônica. Você consegue pensar em um tempo no qual se deparou com algo assim na sua jornada? Mas a palavra egcópito tem um sentido ainda mais amplo. Ela também era usada na Grécia no sentido atlético, retratando o momento em que um corredor fica lado a lado com outro corredor e literalmente o tira da corrida com uma cotovelada. Embora o segundo corredor estivesse correndo uma boa corrida, ele é empurrado para fora do caminho pela agressão do seu companheiro, como resultado dessa ação. O corredor que foi empurrado perde a posição de liderança que ocupava anteriormente. Isso significa categoricamente que Paulo entendia as táticas de Satanás. O inimigo havia tentado fazer uso de solavancos perigosos e inesperados ao longo do caminho para tirar Paulo da pista e empurrá-lo para fora da sua corrida espiritual. Na verdade, Paulo estava convencido de que Satanás havia arquitetado essas dificuldades inesperadas para impedir que ele chegasse à igreja de Tessalônica. Quando essas duas ideias são combinadas, a ideia principal da palavra impediu se torna a de impasse tão severo que o proíbe de ir para onde você precisa ir ou de um agressor que o tira da sua corrida espiritual com uma cotovelada maldosa. Paulo, na verdade, está dizendo: Satanás criou um impasse que me impediu de vê-los. Satanás colocou obstruções no meu caminho para me impedir de chegar até vocês. Satanás me interrompeu e me proibiu de visitá-los como eu queria fazer. Satanás tentou abrir caminho com o cotovelo para me impedir de vê-los. Quando acontecer alguma coisa que parece proibi-lo de fazer a vontade de Deus, lembre-se de que você não é o primeiro a encontrar essas dificuldades. Outros viveram o mesmo dilema. Com o tempo, porém, o ataque do diabo cessou e o caminho para eles avançarem se abriu. Do mesmo modo, você pode ter certeza de que Deus vai revesti-lo de poder e lhe dar a sabedoria necessária para chegar aonde você precisa ir. Não se desespere.
A história ainda não terminou. Não jogue a toalha, nem desista só porque você atingiu algum tipo de impasse. O diabo nunca teve a última palavra em nada, e ele não vai ter a última palavra nessa situação também. Independentemente do que o diabo tentou fazer, é hora de você se lembrar de que o que Deus prometeu acontecerá desde que você se apegue firmemente à sua fé nele. Minha oração para hoje. Senhor, estou diante de um impasse e não sei como superá-lo sozinho. Fiz tudo o que podia fazer, mas o problema continua a persistir em minha vida. Hoje estou pedindo a Ti a força de que necessito para continuar avançando e para vencer os obstáculos que Satanás colocou em meu caminho. Sei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, de modo que peço fervorosamente que o poder de Deus que habita dentro de mim seja liberado para vencer cada ataque que o diabo tem tentado lançar contra mim. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Sei que não sou o primeiro a encontrar dificuldades. Assim, confesso que, com a ajuda de Deus, o ataque do diabo cessará e o caminho para eu avançar se abrirá. Deus me dará a quantidade exata de sabedoria de que necessito para chegar aonde preciso. Não vou ceder só porque encontrei algum tipo de impasse. O diabo nunca teve a última palavra em nada. E ele não vai ter a última palavra nesta minha situação também. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue pensar em momentos na sua vida em que passou por impasses que por fim deixaram de ser um obstáculo? 2. Que atitudes você tomou que fizeram com que esses ataques demoníacos e obstáculos se dissipassem? 3. Você pediu ao Espírito Santo para lhe mostrar a verdadeira raiz de qualquer impasse atual que você esteja enfrentando, assim como os passos que pode dar para fechar a porta para o diabo e reverter essa situação? Assim eu oro em o nome de Jesus.